tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor Duda, boa tarde, Gazeta. Boa tarde. Tudo bem, professora? Tudo bom, quero agradecer o convite. Um prazer. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Estamos aí, hoje estamos entrevistando a professora Maria Flor, professora da Unesp, professora do Salesiano de Lins, e o Gazeta, que é um candidato com probabilidades de ser o prefeito de Bauru, está aí, e a Maria vai falar exatamente o que leva um candidato do PSOL, que teoricamente tem poucas chances. Claro, a televisão exerceu um papel fundamental nessa campanha. O que te levou a ser candidata a prefeita, Maria? Bom, eu sou psicóloga, professora de psicologia, eu estudo sexualidade, educação sexual. E nas minhas pesquisas, um assunto muito importante é a questão de gênero, então a questão das mulheres. E eu percebi, né, os meus estudos apontam que para a democracia realmente acontecer, a gente precisa ouvir e dar voz e voto para as pessoas excluídas, as pessoas que nunca têm voz. Então, as mulheres, por exemplo, né, elas precisam ter participação na política, as negras, os negros, a população LGBT, os jovens. E são muitas pessoas que não têm voz. Então, para a gente, de fato, ter uma democracia que aconteça, que seja inclusiva, precisamos ouvir isso, né? Ouvir essas pessoas. Já nós vamos chegar aí. Gazeta, você, em tudo que tem daí de pré-pesquisas eleitorais, você está entre os 2, 3 aí, mais votados em todas as que eu vi até agora. Você já participou de várias eleições e não chegou lá. O que leva o Gazeta a ter realmente essa vontade de ser prefeito de Bauru? Bom, boa tarde a todos, boa tarde Maria Flor, boa tarde professor Duda. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que eu tenho uma história de 25 anos com a cidade, tenho muito orgulho dessa história, de ter construído ela com muito sacrifício, com muita dedicação, com muito idealismo, né? Porque eu venho de um movimento socioambiental, cujo Partido Verde foi o partido que me deu a primeira hospedagem. E eu acho que contribuí muito com a formação do partido no Brasil, inclusive sendo o primeiro candidato a prefeito do PV na América Latina, né? Isso lá em 1991, recém saindo da faculdade de Biologia aqui na Unesp, onde eu imaginava que, recém saído da faculdade, acho que pode mudar o mundo, né? E acho que agora a gente pode, pelo menos, fazer uma mudança significativa na nossa cidade. Você já participou? Né? Foram 4 eleições, né? 92 para prefeito, depois 2004, 2008 e 2012. Foram 4 eleições. Foram 2 eleições para deputado. Então, eu chego nessa eleição, acho que bem mais amadurecido do que as outras, com chances reais. A gente fez um conjunto de partidos que tem um pensamento bacana, que a gente vai colocar agora em discussão com a sociedade bauruense, para que a gente possa discutir mesmo, de fato, os problemas que a cidade tem, os movimentos sociais, a questão do desenvolvimento da cidade, que infelizmente nós paramos ao longo do tempo e precisamos resgatar esse desenvolvimento para Bauru e que seja, claro, de forma sustentável e respeitada e também justa para todos, né? Mas Maria Flor, você está colocando assim a importância de realmente ter na política pessoas que protejam exatamente as minorias. Qual a importância do prefeito pensar assim? É muito mais importante o legislativo, tanto o vereador como quem faz as leis realmente, quem retifica. Porque você já vai para ser candidato a prefeito. O partido, houve um entendimento, né, que pelo meu nome, justamente pelo fato de eu representar essa bandeira, né, das mulheres. E, assim, o prefeito, né, a prefeita, tem que trabalhar de maneira próxima, né, e executando essas políticas que, de fato, favoreçam a minoria, né, de fato, favoreçam os trabalhadores, as trabalhadoras, as mulheres. Então, não adianta só você ter uma pressão aí ou os vereadores elaborando leis, se não há execução correta dessas leis, né? Preciso eficiência para que isso aconteça, para que essas pessoas de fato possam ter
voz, né, para que de fato essas pessoas possam ter expressão dentro da cidade. Gazeta, eu até mostrei para você, veio até no meu celular, um telespectador dizendo que você se reuniu com os sem-tetos nessa semana. Até eu gostaria que você explicasse. E que você teria favorecido que tivesse invasões e etc. Isso daí. Explica essa reunião com os sem-tetos e qual foi a tua preocupação. Eu acho que é muito importante que as pessoas possam conhecer um pouco da realidade de Bauru, né? Eu acho que muita gente imagina que conhece a cidade apenas pelas mídias ou apenas pelos jornais. E é um ledo engano. A gente precisa andar pela cidade para conhecer o que realmente a cidade está precisando e o que as pessoas, de fato, estão sentindo e estão tendo dificuldade no relacionamento com a cidade. Eu não só fui no Movimento Sem Teto, mas também fui nas favelas de Bauru. Andei também na favela do Jardim Europa, que é uma situação de extrema gravidade, pessoas com vulnerabilidade, com alto risco ali de contaminação com esgoto, com lixo. São situações bem alarmantes. E ontem eu estive a convite do movimento MSL para que pudesse conhecer o movimento. Teve reunido lá uma centena de pessoas para discutir o movimento e vão fazer isso com todos os candidatos a prefeito ou todos aqueles que abrirem o espaço, porque não adianta fechar os olhos para os movimentos sociais. A gente tem que saber entender os movimentos que a cidade tem, a reivindicação das pessoas, as necessidades que ela tem com relação ao município. E a gente precisa pensar numa grande reforma urbana, né, que isso já está preconizado, inclusive, pela Constituição brasileira e pelo Estatuto das Cidades. A gente tem que repensar qual é o nosso papel enquanto cidade, enquanto desenvolvimento humano, para que as pessoas se sintam abrigadas nesse projeto. Então, eu, como candidato, como pré-candidato, estarei percorrendo todos os movimentos sociais da cidade e todos os cantinhos de Bauru para conhecer a realidade da cidade e poder discutir uma política pública de qualidade para as pessoas, sem jogar nada para baixo do tapete. Maria, coloca para o nosso telespectador. Claro, eu estou fazendo isso até para que você realmente, agora que você está vindo para a TV, para a mídia, quem é a Maria Flor? Qual a formação da Maria Flor? Eu sou psicóloga, sou professora de psicologia. A minha área de pesquisa, de estudo é sexualidade, educação sexual. Estudo questões de gênero, né? Então a questão da mulher na política. A educação sexual é uma área fundamental, é uma área importante, né? A educação como um todo é uma área fundamental e importante para que haja desenvolvimento, para que haja democracia, para que haja participação. Você fez faculdade aonde, bem? Eu fiz faculdade na Unesp, fiz psicologia na Unesp, aqui em Bauru. Lá na Unesp eu fiz parte do movimento estudantil, então desde lá eu já venho atuando. Vocês vão fazer coligações com algum partido em Bauru? A gente busca fazer coligações com partidos de esquerda, mas, né, a real esquerda, então a gente busca partidos que... Qual que é a real esquerda? A esquerda que não tem medo de dizer seu nome, né? A esquerda que não tem medo de dizer que é esquerda de verdade. O PSOL, né? E tem alguns partidos, por exemplo, o PSTU aqui em Bauru, né? Que PSTU também... não vai ter candidato. Então, houveram algumas movimentações, né? Da gente se aproximar, né, com eles, e eles ainda estão decidindo, né, o que eles vão fazer nessas eleições. Mas o pessoal está aberto ao PSTU a conversar, né, sobre possíveis coligações. A chapa de vereadores de vocês, quem que vocês têm? Vocês têm o Roque, que é um grande puxador de voto. Tem mais alguém? Então, temos o Roque, que vai sair candidato a vereador, né, pré-candidatura aí a vereador, que tem uma atuação expressiva na cidade, né, de luta, né, com seu mandato aí operário, né, em favor da causa operária. Vamos ter também 2 mulheres saindo a vereadora, a Estefânia, que é uma mulher jovem, negra, que luta, né, pelas questões das mulheres jovens negras, e temos a Nidelce, que é uma funcionária da rede municipal, né, de educação, que também vem aí com bastante força para lutar pelas questões, né, da assistência social, da educação. O Partido Comunista em Bauru é o que mais se identifica com a linha de vocês do PSOL hoje, né? Porque o Roque, inclusive, é marxista e se abrigou no PSOL, quer dizer, um mandato marxista.
O Partido Comunista não terá candidatos à prefeitura, nada? Que eles tinham a Majô aqui, que é uma pessoa de nome, de prestígio. A Majô vai ser candidato ou não? O PCdoB, ele não, pelo que eu saiba, não vai lançar pré-candidatura, mas o PCdoB, ele é próximo ao PT, né? Então, ele faz uma política próxima ao PT e não próxima aos partidos de esquerda, porque o PT a gente não pode colocar como um partido de esquerda, né? Ele não é um partido de esquerda. Então... Mas favoreceu, até para poder exercer o plano de seriedade dele administrando o país, um favorecimento para tudo quanto é partido de esquerda. O pessoal não foi beneficiado com isso, você acha? Olha, eu não tenho entendimento que o PT favoreceu os partidos de esquerda, né? O PT ele fez um governo de coalizão, então ele fez coligações com todos os tipos de partidos, né, que estão aí já se sustentando no poder, e a gente viu como, né, a custas de corrupção. Mas os de esquerdas também, Maria. Não, o pessoal, ele não, pelo contrário, né, ele sempre foi oposição ao PT. Ele não foi favorecido. Antes do PT ser governo, né? O pessoal, ele sai do PT justamente com uma crítica, né, quando em 2005, né, houve lá o caso do mensalão, as pessoas, porque assim, dentro do PT tem pessoas que tiveram, né, e ainda tem algumas pessoas que são pessoas sérias, que acreditam, claro, né, na esquerda, mas infelizmente, tem poucas, né, já hoje, muitas estão caindo fora. Tem poucas, né, mas infelizmente foram percebendo que a direção do PT não correspondia à sua base. Né? Então, o pessoal vem desse movimento de criticar essas políticas, principalmente esses escândalos de corrupção, sai do PT e forma um partido que, de fato, defende as ideias de esquerda. Não é porque o PT ele não fez um governo de esquerda, ele fez um governo desenvolvimentista a qualquer custo, ao custo do meio ambiente, ao custo da saúde, ao custo da educação. Né? E ainda o que é pior, ele se coloca de esquerda nos momentos que lhe interessa. Né? Daí que vem a grande confusão, né, da população entre o que é esquerda e o que não é. O PT ele se coloca à esquerda quando interessa, por exemplo, chamar os movimentos sociais para apoiar, né? E aí, quando, de fato, ele está no poder, ele não faz um governo de esquerda, ele faz um governo contra. Faz um governo a qualquer preço. Governo a qualquer preço. Governo a qualquer preço. Gazeta, e o seu partido, que coligações vocês vão fazer em Bauru? A gente estabeleceu, a princípio, uma ideia do que a gente imagina para a cidade, e dentro dessa ideia, alguns partidos estão somando uma grande aliança que a gente está montando pela primeira vez. Dessas 4 eleições que eu disputei a prefeito de Bauru, essa é a primeira eleição que a gente disputa com um arco de alianças importantes para a cidade. Além do PTB, que foi o primeiro partido a somar esforços com a gente, cuja indicação do do pré-candidato a vice-prefeito passou pelo PTB, que é o Toninho Gimenez, né? Nós tivemos recentemente a entrada nessa aliança do PCdoB, do PEN e também do PP na semana passada. Estamos aí para receber também o apoio da Rede e do PROS, né? E tivemos também o apoio do PSC. Então é um arco de alianças que vai desde a esquerda, né, do PCdoB, até um pouco mais à direita, para que a gente possa ter um governo que possa pensar de fato nas pessoas e na cidade. Né? Não está um pouquinho parecido com o governo do Lula, não? Está direita, está centro, está esquerda. Nós precisamos ter, Duda, um arco de alianças para que a cidade possa ser representada. Né? E eu digo sempre nas palestras que eu faço, com as pessoas que eu converso, a gente tem que respeitar os movimentos que a cidade cria. Né? O prefeito não pode, por identidade ou ideologia de esquerda ou de direita, de religião ou não religião, exercer o seu poder de definir o caminho que a cidade tem que tomar. Quem define o caminho que a cidade tem que tomar é a sociedade de Bauru. O prefeito só vai dar voz a essas pessoas, voz a esses movimentos e tentar fazer com que a cidade possa desenvolver de uma melhor forma. Então, não vejo isso como uma coligação, porque até é engraçado isso, né? Eu até recebi uma crítica recentemente de uma pessoa que fez pela internet dizendo assim, você agora vendeu a alma. Antigamente eu estava no PV e não tinha coligação, você não tem respaldo político para ser prefeito. Agora nós temos um arco de alianças e eu vendi a alma. É difícil de você contentar a todos, mas eu acredito muito
que esse arco de alianças foi importante para que a gente possa ter o respaldo político. Mas o Brasil chegou numa hora, Gazeta, de definições, viu? Entendeu? Eu acho assim, e quem vai existir depois dessas definições é quem realmente tiver uma linha de pensamento. Sem dúvida. Eu acho que as esquerdas vão ficar muito pequenas no Brasil. Mas vai ter uma esquerda autêntica, que realmente vai estar lá na esquerda, pessoal mais preparado, que vai entender o momento histórico de que foi usada pelo governo mais larápio da história do país, entendeu, né? E a esquerda foi usada, a direita foi usada, tanto é que está aí, é um congresso que não tem o respaldo da população de jeito nenhum. Lá é duro saber quem é mais ladrão, quem é menos ladrão, que partido rouba mais, que partido rouba menos. Agora, eu acho que a coisa vai mais para uma definição. Claro que tem que fazer coligação, claro que o prefeito tem que ter a mente aberta, mas você vai perceber, na hora de administrar hoje, coligações de gente que pensa diferente, no Brasil, não vai ser bem recebido pela maior parte da população. Mas não se trata disso, né? Até porque esses partidos estão somando a candidatura por conta de um projeto político que está sendo colocado. Não se trata de uma aliança pragmática para ganhar a eleição. Bem discutido, tudo. Até porque é um projeto político para a cidade, não é um projeto pragmático para ganhar a eleição. Eu acho que essa referência que você deu muito bem dada sobre a questão do PT, o PT fez uma referência pragmática para ganhar a eleição e montar um projeto de poder para o país. 100 anos no poder, igual a Revolução. Exatamente. Ficar 100 anos. E acho que a questão das esquerdas no Brasil ela tem que ser rediscutida mesmo. Eu não acho que as esquerdas perderam espaço. Eu acho que ela tem que repensar o seu papel na sociedade. Eu acho que o PSOL faz muito bem isso. É uma esquerda extremamente referência do ponto de vista ideológico. Acho que tem vários partidos que vão, ao longo do tempo, se somar ao PSOL nessa linha ideológica. Mas precisamos fazer uma reflexão sobre a esquerda no Brasil, como a Europa já fez, como todos os países do mundo fizeram. Eu vou fazer essa pergunta para os dois. O Gazeta responde primeiro. Qual a prioridade do próximo prefeito? A descentralização do poder. Eu acho que um prefeito não pode ter um poder absoluto sobre a cidade. Portanto, que a gente pretende fazer algumas ações e nós definimos o governo em duas etapas. O governo de 100 dias é onde a cidade precisa rediscutir todas as suas situações, tanto estruturais da prefeitura como na sua relação com a sociedade. E depois de 100 dias, um governo de fato que possa implementar essas ações. Um exemplo prático disso. A nossa ideia é transformar as regionais administrativas em subprefeituras de fato, para que o poder fique perto da população. Os atendimentos dos problemas micros da cidade, como vazamento, poda de árvore, limpeza pública, tem que estar lá perto das pessoas, para ser resolvido perto das pessoas, para que elas possam ter a liberdade de chegar até o gestor público e cobrar dele soluções. Só que só isso não funciona, professor Duda, porque isso já foi implantado no passado e as questões políticas imperaram naquele processo. Nós vamos ter o controle social junto às subprefeituras. O subprefeito tem que estar todos os meses discutindo com as pessoas que moram na região. O padre, o pastor, o líder comunitário, o pessoal da associação de moradores, aquilo que ele vai executar durante os meses naquela região da cidade. E para finalizar o processo todo, uma ouvidoria de qualidade. Alguém que possa ligar para a Dona Maria e falar assim, Dona Maria, a senhora foi atendida bem no pedido que a senhora fez para tapar o buraco na frente da sua casa? E ela vai poder dar uma referência para a prefeitura se a gente está prestando um serviço de boa qualidade para ela ou não. E mais do que tudo, abrir as portas da cidade para a sociedade de Bauru discutir o que a gente quer para Bauru. Por isso que eu estou andando em todos os cantos da cidade, vou conversar sim com todos os movimentos sociais, sejam eles do MSL, do MST, das pessoas da favela ou dos empresários. A gente tem um projeto que pode desenvolver a cidade de Bauru de uma forma diferente. E é por isso que eu estou novamente... E aí é bom dizer isso, ninguém é candidato a falar, mas você está com aquelas ideias outra vez de forças de bairro. Foi a ideia que levou o PT para o governo, que eu inclusive votei no PT. Na primeira vez que o Lula foi lá, eu falei, esse pessoal da esquerda pode ser incompetente, mas é mais sério. Eu acreditei na seriedade do Lula e votei no Lula na primeira vez. Foi a maior decepção da minha vida, já na reeleição dele. Eu também votei no Lula. Eu também votou, né? Quer dizer, porque o que elegeu o Lula foi isso. De repente, a voz geral era, a classe média foi em peso no Lula. O pessoal do PT é mais sério. O pessoal é mais sério. Agora, na hora que você abre para todos os bairros conversar, vira isso que acabou virando. Quer dizer, no fim, conversa com todo mundo. Claro que o prefeito é diferente. E é uma coisa muito mais local, administrativa. E você é um cara que tem experiência, a gente sabe disso.
Mas essa abertura, eu não sei onde vai. Não, mas a abertura, professor, é mais para que a gente possa ter um serviço de qualidade para as pessoas. Eu vou dar um exemplo prático do que eu vivenciei ao longo desse tempo. Essa história de ouvir a Dona Maria, o seu Benedito... Isso não, mas ouvir a Dona Maria se o serviço foi realizado de boa qualidade. E aí você tem uma metodologia de trabalho. Vou dar um exemplo de uma ação que... Eu estava andando lá por Tibiriçá e vi alguns vazamentos nas ruas. Aí entrei em contato com as pessoas que eu conheço no DAI e, por incrível que pareça, eles pediram para que fizesse tapasse os vazamentos lá em Tibiriçá. Bom, o caminhão do DAI foi até lá, na parte da manhã. Aí chegou às 11 horas, o vazamento não tinha sido estancado. Ele voltou para Bauru com todo o equipamento, com todas as pessoas para almoçar, 25 quilômetros. Depois voltou na parte da tarde para Tibiriçá de novo para fazer o serviço. Isso foi por 2 dias, professor. Se a gente não tiver a prefeitura próximo desses problemas locais, a gente não vai ter... Primeiro, a economia de recursos gera isso. Porque quando você tem um caminhão mais próximo do problema onde está afetando aquela região, você tem um despendimento de recurso menor, né? Combustível, hora de trabalho das pessoas. Então não é uma questão de dividir o poder, é uma questão de deixar a prefeitura mais eficiente, ouvindo as pessoas também, porque elas que são as beneficiárias do serviço, e elas têm que saber se a prefeitura está dando conta daquilo que foi projetado para fazer. Maria, qual a prioridade para o novo prefeito? Resolver os problemas. Eu acho que o prefeito, a prefeita, é um resolvedor de problemas. Bauru tem problemas do século XX ainda, que até hoje não foram resolvidos. Então, Bauru está... a gente já está no século XXI e Bauru ainda está no século XX. Bauru está muito atrasada. Por exemplo, asfalto, água, esgoto, todas são questões que históricas que Bauru... Mas no século XX o asfalto era melhor do que é hoje. Está pior do século XX, Maria. Pois é. Vai ter buraco no inferno, né? Pois é. O que acontece, né? A coisa só piorou, né? Então, houve a erosão, né, do solo. Bauru está passando por um processo de desertificação, né? E isso influencia no asfalto. Mas, assim, os problemas só vão agravando. E se a gente não atacar, resolver os problemas, eles não vão ser resolvidos. Então, a gente continua tendo uma cidade atrasada. E aí, para resolver os problemas, a gente precisa de uma série de ações arrojadas. Por exemplo, democracia digital. Democracia digital é, de fato, escutar as pessoas. E aí, não é fortalecimento dos espaços democráticos, como os conselhos. Não é você precisa conversar com as pessoas, mas as pessoas precisam opinar de fato nos projetos. Outras coisas, projetos arrojados, por exemplo, que a gente traga pessoas profissionais, técnicos, que possam dizer, por exemplo, sobre a questão da água, sobre a questão do esgoto, sobre a questão do asfalto. E não só incentivar os cargos políticos, que na verdade são pessoas que estão lá interessadas em outras questões, em se manter no poder e não resolver os problemas de fato. Eu posso só complementar o que a Maria falou, que eu acho bastante bacana isso, de ouvir as pessoas. A cidade precisa estar conectada com as pessoas. E as mídias sociais hoje, o telefone dá essa possibilidade para que as pessoas possam interagir com o poder público. E a prefeitura é exatamente isso, ela tem que criar esse canal de diálogo com as pessoas e as pessoas têm que ser ouvidas. Mesmo com uma reclamação pelo Facebook ou uma reclamação direta com a prefeitura, a gente tem todas as ferramentas de comunicação na mão hoje e que dá para fazer uma revolução na cidade em termos de ouvir a sociedade e a gente não aproveita isso. Concordo plenamente contigo, acho que esse é um projeto que qualquer prefeito que ganha a eleição tem que colocar em prática, ele tem que estar conectado para as pessoas. Vem uma pergunta do Roque Ferreira aí. Então, é o vereador com mais prestígio no teu partido. Que muito nos honra. Gostaria que os candidatos informassem qual é a... Procurem a minha... Tem um monte de perguntas aqui, mas procurar sintetizar o máximo que pudesse, claro, sem atrapalhar a ideia. Qual a proposta para o transporte público e o que pesam sobre a proposta de tarifa zero? Ninguém no mundo conseguiu isso. A Bauru está estudando tarifa zero. Num país quebrado ainda. Vai lá. Vamos começar, Maria? Pode ficar à vontade. Muito obrigada. Nós defendemos a tarifa zero, um transporte de qualidade. Quer dizer, se for zero, quem vai pagar a prefeitura? Sim, a prefeitura precisa pagar pelo transporte público de qualidade. E não só
né, a questão da tarifa zero para os ônibus, por exemplo, mas pensar em reaproveitamento da malha ferroviária de Bauru, incentivar, por exemplo, ciclovias, ciclofaixas. Se a gente tiver um transporte público de qualidade, gratuito, as pessoas não vão pegar os carros delas, né, para sair e dirigir. Se a gente tiver, por exemplo, ônibus passando sempre, né, porque os ônibus é cada meia hora um ônibus, isso é inviável. Se a gente tiver ônibus recorrente, passando, gratuito de qualidade, a gente ataca uma série de problemas, por exemplo, a poluição da cidade. O trânsito, que é quase que insustentável. O problema é o dinheiro, Maria. Nós estamos com o país quebrado, a prefeitura está quebrada. A realidade de Bauru é negra, entendeu? Claro que em termos de projeto esse seria o ideal, né? Quer dizer, mas que país do mundo pratica tarifa zero? Ninguém. O que acontece é o seguinte, a gente precisa achar novas formas de financiar, além de, por exemplo, fazer uma auditoria da dívida pública, né? Então, além de, por exemplo, fazer uma auditoria de todas as contas públicas, fechar uma série de torneiras que tem aí, né? Que a gente pode ser fechada, mas a gente precisa também de projetos arrojados, como, por exemplo, taxação das grandes empresas para financiar transporte público, para financiar projetos no meio ambiente, né? Então, as empresas elas precisam se responsabilizar pela cidade que elas estão. Você acha que tem que aumentar os impostos? Das grandes empresas. Né? Que então, quem empresa? pode mais, paga mais. Mas já é assim, imposto de renda, quem ganha mais, paga mais. Mais ou menos, né? É assim, mas não é bem assim. Por exemplo. Gazeta, o que você acha? Eu acho que dá para a gente discutir dois pontos aí na questão do transporte público que no próximo governo pode estar sendo levantado. Um é a questão da diminuição da idade das pessoas, de 65 para 60 anos. Eu acho que a prefeitura tem que fazer uma conta adequada para ver se é possível fazer essa redução, né? Hoje, Bauru é uma das únicas cidades no país em que você paga a passagem com 65 anos, então a grande maioria das cidades é 60. A questão É assim, na maioria das cidades. Tem grandes cidades que já diminuiu essa idade. Por exemplo, qual cidade? Campinas, Ribeirão Preto. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. 60 anos já não paga ônibus. Eu acho que a questão... Nós estamos enfrentando um problema grave, e aí eu posso dizer isso com muita propriedade, que o bauruense já está sentindo isso. A gente que faz pesquisa nos momentos eleitorais para saber um pouco da dinâmica da cidade, como que está o comportamento da cidade e dos candidatos, você verifica, e é a primeira vez que eu vejo isso em pesquisas na cidade de Bauru, que o emprego, na verdade o desemprego tem sido uma das referências negativas da cidade. Então hoje ele aparece em segundo lugar depois da saúde, né? Então a gente tem que pensar como é que a prefeitura pode pensar em alguma coisa de ajudar essas pessoas nesse momento de desemprego, com uma redução de passagem ou com alguma coisa semelhante à isenção de passagem para as pessoas que estão desempregadas e precisam buscar o seu emprego. Não, lá em São Paulo, o Alckmin fez isso, né? Parece-me que o cara que está desempregado, ele viaja de graça no metrô. Então a gente precisa melhorar esse processo. Assim? A questão do passe do estudante. Então tem alguns temas importantes que a gente pode estar discutindo a partir do ano que vem. E claro, esses que a Maria citou também, que são projetos macro, né, da questão das ciclovias, da questão do VLT, que são projetos que a gente tem que pensar a médio e longo prazo, usando inclusive os fundos de Vale da Cidade para deslocamento das pessoas. Realmente eu achei isso da ciclovia, eu achei uma boa ideia. Agora, por que não tem em Bauru? Se Araçatuba tem, porque Bauru é meio empinado? O que é? Tem pouca bicicleta em Bauru, né? É porque os acessos são mais difíceis na cidade, mas a gente tem que criar, isso não sou eu que estou dizendo, isso o plano diretor de Bauru de 96 e de 2008 já dizia que os fundos de Vale da Cidade podem ser usados para fazer a ciclovia. E aí você tem o deslocamento das pessoas por várias regiões da cidade de Bauru. Como é que você enxerga uma ciclovia em Bauru, Maria? Olha, Bauru não pensa em ciclovias porque a lógica é o automóvel. Né? Então, aqui o que é valorizado é o automóvel. Araçatuba não é também, Birigui, vamos falar que são cidades... Santa Catarina, em quantidade de bicicleta, é impressionante. Mas a topografia favorece, né, Gazeta? Sim. Existe uma questão topográfica, nadão, com certeza. Né? Eu não acho. Não? Eu acho que tem cidades muito mais, por exemplo, São Paulo. Bicicletas de hoje em dia... São Paulo, por exemplo, é uma cidade mudou, que né? tem muito mais morro. Eu estou lembrando das bicicletas da minha época. Sem marcha, né? Pedalar. Aquelas barras fortes que você não conseguia nem sair do lugar, de tão pesada. Mas olha só,
E a ciclovia é interessante porque até favorece a saúde, né? Não tem dúvida. Exercício. Então, assim, é possível sim. Na Tem vários. China, Se você bicicleta perceber é andando impressionante. por Bauru, tem vários ciclistas. Andam pelas Nações Unidas e é um Pouco, né, perigo, Maria? é um Muito pouco, perigo. muito pouco. Moto tem demais. Moto Ciclista tem em Bauru realmente é muito pouco, né? É que a gente não vê, mas tem muita gente... Mas se não vê, não É, vê. mas as pessoas estão usando trilhas para andar Ah, bom, pra em final de trilha, semana. assim, é esporte, mas essas pessoas claro. poderiam usar a bicicleta Eu tô- para trabalho eu tô- também. Mas então... É só isso ter o que eu quero espaço dizer adequado para isso, É a né? bicicleta funcional. O cara Sim. precisar para ir trabalhar. Sim. Quem faz trilha, como ciclismo, tem, claro. Por né? exemplo, pontos de aluguel de bicicleta. Várias cidades do Brasil já têm, São Verdade. Paulo, Santos e Bauru não tem ainda. Porque não tem bicicleta, Maria. Porque não tem nem na hora, ciclovia. ó, eu abro o primeiro. Porque não tem nem A hora que ciclovia. tiver bastante bicicleta, eu vou abrir o primeiro ponto. Eu já vou criar outro negócio. Pontos para aluguel de bicicleta. É como vender geladeira no Polo Norte. Quem vai vender geladeira no Polo Norte? É gelado. Mas se a tiver isso que a Maria falou, Não, mas tem que ser uma consequência. um A grande hora que desenho tiver, para claro. ciclovias, aí certamente esses Não, mas equipamentos eu vão estou aparecer. perguntando né? até, não é para contestar, porque eu estou até curioso para ver como é que faria um projeto de você ter mais bicicleta numa cidade que não é plana. A experiência de São Paulo vai ser uma referência para a gente, porque São Paulo também não é plano e a prefeitura atual tem feito um desenho de ciclovias na cidade que é invejável, né? É super criticado o que o prefeito fez. É porque foi impositivo, né? É. Não foi tão abertamente discutido não tá como... funcionando, não está, entendeu? Mas tem alguns pontos que funcionam bem, né? Pelo menos as boas referências que eu tenho recebido ali de São o Paulo. Ibirapuera, que é plano, os lugares que são planos. Não. Eu acho que ciclovia em Bauru, tomara Deus que aconteça antes de eu morrer. Entendeu? Eu pretendo viver pelo menos mais uns 15 anos, viu, Maria? Entendeu? Sim, claro. Quero ver Aí, o pessoal temos na que andar de- prefeitura, entendeu, né? Para ver essa ciclovia. Vou votar no pessoal, hein? Ah, que ótimo. Ciclovia. Ó, vem aqui ó, o Eduardo Pegoraro. O Eduardo Pegoraro é um engenheiro respeitável em Bauru. O discurso ambientalista é justo e necessário, mas impossível de ser mantido sem recursos financeiros. É o que eu falei, então concordo com você, Eduardo. Como auxiliar esse discurso com o bloqueio do crescimento imposto a Bauru através da lei do Cerrado? Não está na hora de mudar um pouco o discurso, ser mais realista? Ele está se referindo, engenheiro Eduardo Gomes Pegoraro. Realmente é a proteção do Cerrado, aí, que eu sei que os professores da Unesp, principalmente das áreas de exatas principalmente, valorizam o Cerrado de Sem Bauru. dúvida. E quem fala o contrário diz o seguinte, vou dizer o que eu escuto aqui na TV Prevê, não é a minha opinião, que é um Cerrado pobre, entendeu? De uma reserva de uns pau torto, e que não tinha sentido, tinha que fazer um reflorestamento em lugar e tirar a Gazeta deve ter ouvido isso, que é ambientalista, e tirar esse cerrado de dentro da cidade. Tinha que fazer preservação, sim, mas não é o caso dali. E teve até gente que lembrou aqui já o que aconteceu no Uruguai. O Uruguai teve uma época que estava inteirinho desmatado. Hoje o Uruguai está todinho reflorestado. Reflorestado. Começa você, começa a Maria. Eu posso começar porque eu estou sendo acusado de ambientalista radical por alguns setores da isso. cidade. Eu acho que é importante as pessoas saberem disso, né? Tá. São duas coisas distintas. A lei do Cerrado, que proíbe o corte da vegetação, de uma fisionomia vegetal importante para o país, e que felizmente para alguns e infelizmente para outros, a gente tem a maior mancha de cerrado na área urbana do Brasil. Esse é um problema que nós vamos ter que discutir diretamente com o governo do Estado, porque se trata de uma lei estadual. Aí os setores que estão hoje com dificuldade nessa questão vão ter que discutir diretamente com os deputados estaduais, que eu acho que não é o caminho de mudar a lei, mas de tentar em alguns pontos específicos, como Tangarás, como lá na chácara da Quinta da Bela Olinda, a gente pensar em algumas ações, nisso que o senhor falou, de compensação, mas isso tem que ser uma proposição do Poder Municipal, junto com a CETESB e junto com os proprietários, para a gente chegar num acordo em relação a isso. A outra questão são as APAs, né? As APAs, que são as áreas de proteção ambiental que o município de Bauru tem, que foi feito pelo plano diretor de 96 e depois de 2008, que é a APA do Água Parada, que pega a zona norte da cidade, a APA Campo Limpo, a Vargem Grande, Campo Limpo aqui pega o Jardim Botânico e Zoológico, e a APA do Rio Batalha, né?
Essas 3 APAs que hoje tem no município de Bauru... Totalmente sem... Mas é bom tocar nesse assunto, professor, porque assim, o plano diretor de 2008, no artigo 73, inciso 1º, diz o seguinte, que em APA não pode ter residenciais. Só que isso fere a lei maior federal, do SNUC, que faz a criação da unidade de conservação, porque lá diz que pode haver, porque a APA é exatamente isso, de você ter a compatibilidade da ocupação humana com a proteção ambiental. Então, a gente delega isso ao plano de manejo, que deve ser feito para as APAs da cidade de Bauru. Então, se Deus me permitir e a gente ganhar a eleição em Bauru, um dos primeiros atos que a gente vai fazer é exatamente esse do plano diretor da cidade. Mudar o artigo 73, inciso 1º, para que na APA possa ter sim os residenciais, só que de acordo com o plano de manejo. Só que não dá para liberar a área de fulano, beltrano ou ciclano. Dá para liberar a área conforme o que o plano de manejo determinar. Então, para quem acha que eu sou ambientalista radical e tudo mais, fiquem tranquilos, porque a gente vai conseguir destravar os processos da cidade que hoje as pessoas imaginam que é por conta do meio ambiente. E não é. É possível fazer um outro modelo de desenvolvimento que possa ter a ocupação do solo com a preservação ambiental. Até para, eu concordo com o Gazeta aí, até para engrossar isso daí, quem foi na Alemanha recentemente, quem viu a Alemanha logo depois da Segunda Guerra Mundial totalmente devastada, hoje você está na Alemanha, está viajando na rodovia, se você bobear, você passa por uma cidade, você nem vê a cidade, tanto é a arborização na beira das rodovias. É isso. É uma coisa. Em tudo quanto é lugar da Alemanha, não atropele nossos animais. É animal cruzando rodovia, tudo, e tomar cuidado. Quer dizer, eu também acho, tem muito lugar para arborizar, até para para poder substituir por uma região que pode ser interessante para a cidade. Mas isso é uma discussão que nós vamos ter que ter com a CETESB e com o governo estadual. Claro, lógico. Isso não é uma questão do município, é bom que as pessoas saibam disso. Como é que você acha isso, Maria? Eu acho que existem questões que tangem o município. Sim, por exemplo, a nossa proposta é uma árvore por habitante. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar, então, no reflorestamento, por exemplo, a questão do Rio Batalha, as matas ciliares. Então, é preciso que a gente, além de ter uma lei sobre as matas ciliares, incentive a pessoa que está nesse entorno do rio a, de fato, fazer o reflorestamento. Outra questão importante que é crucial, a questão ambiental, que não tem como a gente desvincular, até mesmo a questão da água, é a questão do lixo. A coleta de lixo, como é feito. A nossa proposta é lixo zero. Não ter, porque, por exemplo, enviar lixo para um outro aterro não é uma solução. Isso é um paliativo. É a gente fazer uma coleta seletiva, a reutilização dos resíduos, incentivar a compostagem. Então, essas são questões que vão de fato, e aí isso vai ao encontro de incentivar a rearborização. Podemos falar um pouquinho sobre essa questão do lixo também, que eu acho que é importante isso, esse tema que a Maria levantou, porque é um tema que envolve toda a cidade e a gente tem uma coleta seletiva muito pequena em Bauru ainda, são um pouco mais de 3% do que é feito na cidade. As pessoas precisam ser conscientizadas a fazer reciclagem nas suas casas para que a gente tenha mais material indo para o aterro sanitário. Isso que a Maria falou é muito importante. A partir de 2018, os municípios não poderão mais pegar o seu lixo e mandar para o aterro sanitário. A lei federal que fala sobre os resíduos sólidos diz que cada município tem que fazer o tratamento dos seus resíduos sólidos. Então não é só mandar para o aterro, que é a última instância. Os rejeitos vão para o aterro sanitário. Então a nossa coligação tem uma proposta de elaborar uma PPP para a questão do lixo em Bauru, uma parceria público-privada. Hoje, para você fazer o tratamento dos resíduos da cidade de Bauru, custa em torno de 80 a 90 milhões de reais os equipamentos. A lei fala o quê? Depois de 2018? 2018 então, pode todos ficar os municípios. sossegada que ninguém vai cumprir a lei, vai passar 2018, 2028 e vão continuar jogando lixo. Já não cumpriram em 2014, foi protelado para 2018. Mas Bauru tem que fazer o dever de casa. Que tristeza. Bauru não pode empurrar com a barriga. Nós temos que fazer o dever de casa e em 2018 estarmos prontos para enfrentar esse problema. O professor Relvas fala assim, os dois falaram que tem que estar muito próximo da população pobre. Mas vocês sabem qual é o preço do ônibus na cidade de Bauru? E quanto pagam os estudantes hoje? Vai, Maria. Você sabe o preço do ônibus em Bauru?
Sei, acabou de aumentar, foi para 3,80, um absurdo. 3,80. Um absurdo. Isso pagando direto para o motorista, que também é um absurdo, porque o motorista, o trabalhador, ele, além de dirigir, prestar atenção, eles têm que parar o ônibus, receber, né? Então, assim, é uma precarização total do transporte, né? O estudante, ele precisa ter, e aí a gente defende, né, para os estudantes, mas para toda a população, taxa zero, né? Taxa zero, por isso. Né? Precisamos de um transporte eficiente, de qualidade, porque Bauru não tem um transporte eficiente de qualidade. A gente paga caro, R$3,80, R$3,50 com o cartão, né? Se você for lá recarregar nos postos, né, de recarregamento, você paga R$3,50, assim, é caro, é um serviço caro e ineficiente. É uma passagem cara, né? Eu acho que a população... Apesar de que, quando você avalia o transporte público na cidade, é engraçado, mas as pessoas não têm essa referência do serviço de má qualidade. Não tem. Porque a TV Prevê já constatou isso. A pesquisa que nós fizemos, as pessoas têm uma avaliação até positiva do serviço de transporte. Eu fiquei surpreso, mas é uma avaliação positiva. Não sei qual o motivo que levou as pessoas a opinarem para ser um transporte eficiente, mas parece ser ainda não uma preocupação imediata do bauruense, a não ser a passagem de ônibus, que realmente é cara. Nós vamos ter que fazer uma discussão pública. Novamente, o prefeito não é o senhor de tudo. Ele vai ter que chamar a sociedade, os estudantes, as empresas, para que a gente possa chegar num denominador comum. E é bom que a gente possa pensar nisso para um projeto de 4 anos, para que as pessoas já possam saber como é que vai ser o reajuste das passagens daqui a 2 ou 3 anos. Eu acho que o próximo prefeito tem que ter essa preocupação de projetar a cidade para os 4 anos de mandato, que felizmente serão só 4 anos, porque... acho que não vai mesmo passar a questão da reeleição e o prefeito só terá 4 anos de mandato, e assim é possível a gente concentrar os esforços para melhorar a cidade de Bauru. Então nós vamos ter que chamar todos para colocar na mesa e pensar uma cidade, não pragmaticamente, mas num planejamento de 4 anos, e as pessoas vão saber exatamente quanto vai ser a passagem lá em 2020, para que todo mundo possa ter uma noção de como a cidade vai caminhar nesse setor. O Marivaldo pergunta para você, Gazeta. Como você encara pessoalmente as constantes solicitações de aditivos para a estação de tratamento de esgoto de Bauru? O aditivo virou uma situação muito absurda em todo o país, Marivaldo, não é só em Bauru. O Brasil tem uma péssima mania de elaborar os seus projetos técnico e básico de uma forma... talvez já pensando no aditivo, muito ruim, e aí quando você vai para a licitação, o menor preço geralmente não é aquele menor preço de fato, né? Porque ele já está prevendo os aditivos dos 25% na obra. A gente tem que concentrar os esforços para que a prefeitura possa ter o projeto básico e o projeto técnico muito bem elaborados, para que todas as obras da cidade possam de fato custar aquilo que foi projetado na planilha que ganhou a licitação. Senão a gente vai ter esse grande sistema de aditivos, que não é só em Bauru. Isso virou uma praga no Brasil inteiro. Nacional. Maria, responde você essa. O Reginaldo da Vila São Paulo pergunta para os dois, mas a Maria responde essa. Você pretende criar mais alguma secretaria em Bauru ou está satisfeita com as secretarias que estão aí? Eu acho que tem uma secretaria fundamental, né, que é a Secretaria da Mulher. Né? Então, essa precisa ser... de fato, uma secretaria que, né, precisa passar a existir. A gente precisa começar, né, a pensar em propostas, em soluções, né, para a questão da desigualdade, o quanto a mulher é tratada, né, de forma desigual, a violência que a mulher sofre. Né? Hoje em dia, uma mulher tem medo de andar na rua, em Bauru, à noite, né, porque é perigoso. Né? E a mulher, ela sofre violência sistemática, principalmente a mulher trabalhadora. Né? Então, a gente precisa começar a criar políticas de fato para as mulheres. Né? Não tem, Bauru não tem. A pergunta é muito boa. Você criaria mais alguma secretaria, Gazeta? A prefeitura vai fazer uma reforma no organograma da cidade. Isso é importante. Faz 25 anos que a gente tem o mesmo organograma de gestão e vai ser necessário reformular todas as secretarias. A Secretaria da Mulher é interessante, mas eu acredito que ela, dentro de um guarda-chuva, de uma nova Secretaria de Bem-Estar Social, com uma outra roupagem, com outro movimento, pode ser interessante. A única coisa que eu pensaria hoje é numa Secretaria de Segurança Pública que pudesse estar diretamente ligado ao prefeito,
para que a gente possa pensar um pouco mais estrategicamente com relação à segurança e aquilo que a Prefeitura e o Poder Público podem fazer em relação a isso no município. No mais, Uma é só guarda mesmo... municipal, talvez? Não chegamos a esse detalhamento, mas uma Secretaria de Segurança Pública com um planejamento estratégico para a cidade seria interessante. Duas coisas que eu acho importante, professor, citar aqui. Eu venho de 4 eleições, como eu já citei, eu tenho vários planos de governo que a gente participou da elaboração das minhas campanhas eleitorais, e duas coisas importantes para você que está me ouvindo. O DAI não será privatizado e muito menos a Endurbe. Tá? O DAI sempre foi uma referência de gestão pública na cidade de Bauru. Eu tenho tido sistemáticas conversas com os funcionários do DAI e a gente vai conseguir, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma, se Deus assim permitir que a gente ganhe as eleições, transformar o DAI numa gestão eficiente para a cidade. Responde você essa, o Luiz Carlos pergunta para você. Maria Flor, a senhora pertence ao PSOL, que a nível federal os seus deputados se dizem neutros, mas toda vez que vão votar, votam unidamente na quadrilha do PT. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, os nossos deputados não se dizem neutros, eles são deputados de esquerda, eles defendem projetos de esquerda e muitas vezes os nossos deputados votaram contra uma série de projetos do PT. Né? O PSOL não é um partido satélite do PT. É importante dizer isso, porque existe essa percepção que, né, o PT é de esquerda, tudo de esquerda. Não. O PSOL, ele muitas vezes faz oposição ao PT, sim. Os nossos deputados, por exemplo, votaram contrários a abrir a questão do impeachment. Isso aí pode estar, né, parecer que eles estavam próximos aí ao PT, mas não. Né? Pelo contrário, né? Nós defendemos, por exemplo, eleições gerais, tá? Sobre essa questão do impeachment, né? E aí essa questão mais a nível federal, né? As questões que são questões que atingem o município de Bauru, que são questões que a gente tem que discutir também. Caseta, a Suzana do Jardim Ouro Verde, ela quer saber se você foi fundador, ajudou, Vidago, etc., se você ainda apoia essas ONGs. E quais são as suas propostas para ajudar na manutenção dessas ONGs? Eu venho do movimento socioambiental, ajudei a fundar o Vidago em 94, trabalhei durante toda a minha vida na Fundação SOS Mata Atlântica, no Instituto Socioambiental, que são ONGs ligadas ao movimento socioambiental no Brasil. Todos os meus projetos, eu tenho mais de 40 projetos feitos no Brasil e fora do país, na questão socioambiental, então eu tenho uma vida de longa data com o movimento, o meu sustento vem desses projetos, né? Eu ganho a partir dos projetos que eu aprovo e que eu consigo, e bom citar isso, todos em editais públicos, que passam por uma avaliação sistemática de técnicos, tanto na prestação de contas como na aprovação dos projetos. E nunca tive uma conta reprovada nesses projetos que eu aprovei no Brasil e fora dele. O Rafael pergunta exatamente isso, ele quer saber qual que é a sua atividade profissional entre uma eleição e outra. Eu vivo exatamente dos projetos que eu apresento e que eu desenvolvo, né? Sejam eles pelas ONGs pela qual eu trabalho, pela consultoria que eu dou para algumas ONGs também. Vivo exatamente disso, né? Dos projetos que eu apresento e que desenvolvo. E aí a gente vai estar colocando na internet, e as pessoas podem ter a referência disso consultando as minhas páginas e também colocando meu nome lá no Google, que vão saber todos os projetos que eu já coordenei no Brasil e fora dele. Então. O Breno quer saber de vocês dois, ele quer saber. Vai ter carnaval em Bauru, se vocês ganharem para prefeito ou não? Maria? Eu sou a favor cada vez mais de festas populares, eu sou a favor da população ter espaços de lazer, sim. Bauru é uma cidade que tem pouquíssimos espaços de lazer, precisa ter, né? E aí as festas populares, elas são fundamentais, importantes, e espaços de lazer. A prefeitura ajudando com dinheiro, tudo. Sim, sim. E não só a questão do carnaval, mas também espaços públicos que a população possa ocupar, espaços de lazer, pontos de cultura, é fundamental. Sim, também. Não tem como. Eu concordo plenamente com a Maria. O poder público tem que dar um respaldo para as festas populares, longe de qualquer ideologia, qualquer religião. Nós temos um carnaval na cidade de Bauru que transcende, né? Ele é regionalizado, as pessoas vêm aqui, tem um grande público, as pessoas se envolvem o ano inteiro com essa atividade. É uma festa popular brasileira e ele tem que ser apoiado, talvez até com uma parceria público-privada, né? Com empresas que possam ajudar ali também na manutenção e no financiamento do carnaval. A gente tem que começar a pensar isso também, né?
mas sou extremamente favorável a tudo aquilo que vem dando certo no município de Bauru, e as festas populares não são fora desse contexto. Maria, você poderia até convidar o Gazeta para ser um secretário seu na prefeitura? Olha, né, o PSOL é um partido de esquerda, né, que tem propostas radicais de esquerda. Você fala aí, o Gazeta concorda? Pois é, eu gostaria até de ter entrado em questões mais delicadas, por exemplo, impeachment, questões mais nacionais, mas a gente entende... Prefeito de Bauru, nós não estamos aqui para discutir impeachment. Estamos sem saber por quê. Bauru não é uma ilha, Bauru não está isolado do Brasil. E toda hora aqui trazendo então, por isso hoje mesmo. Nós estamos com 2 pré-candidatos falando o que eles podem fazer pela cidade. Por isso que eu falei para você, a corrupção não era muito melhor você fundamental. ter começado como vereadora, deputada. Aí você vai discutir que muito mais afinco questões do negro, do homossexual, que, aliás, são questões prioritárias, porque no Brasil é uma vergonha a discriminação, principalmente em cima do negro e do homossexual. O Brasil, infelizmente, não é só no Brasil ainda. Os Estados Unidos ainda tem esse problema, na Europa um montão de guerras étnicas lá, a Iugoslávia, um paísinho desse tamanho dividiu em 5, por causa de etnias diferentes. Quer dizer, é uma vergonha a intolerância no mundo moderno. E isso sim é um motivo de discussão. Mas a hora que você traz 2 pré-candidatos a prefeito, você quer saber, o que o bauruense quer saber é o seguinte, o que você pode fazer para melhorar a cidade? Uma cidade que está devendo a calça, a cueca, o sapatão, está devendo tudo, a receita está caindo cada vez mais. E o que nós vamos fazer? Essa é a realidade, né? Mas eu vou, logo depois da eleição, eu trago você como líder do PSOL para discutir comigo impeachment, assim, já prometo. Virei com o maior prazer. Combinado, então, já está feito. Já está combinado, depois da eleição. Já é. E temos mais alguma coisa em comum, porque ela falou aqui de eleições gerais e eu defendi abertamente isso. Ter o voto no segundo turno, né? Eu acho que essas questões são importantes também. Assim, Bauru tem que estar antenado com essas questões nacionais. Sabe o que acontece? Pra gente poder discutir a fundo o pessoal isso. tem ótimas ideias, ideias progressistas, e aí, né, claro que todo mundo olha e fala, não, realmente são boas ideias. Fico feliz de você ter, né, achado que as minhas ideias são boas, elas são boas mesmo. E elas precisam ser implementadas. Mais do que qualquer coisa, né, como você falou, um prefeito, uma prefeita precisa realmente implementar. Né? Eu acho que é isso, ideias de esquerda, ideias socialistas. Infelizmente já passou de 50 minutos. Que pena. Então, o que você gostaria de falar mais para a população de Bauru? Por que eles têm que votar na psicóloga Maria Flor, que é candidata do PSOL para ser a prefeita de Bauru? Eu já quero colocar, sou pré-candidata e as nossas convenções. Ainda? Não, vai ter a pré, vamos ter as convenções. Sim, a gente está na fase de pré-candidatura. Não, a gente está na fase de pré-candidatura. Mas tem outro pré-candidato do PSOL? Não tem. Mas já quero convidar a população para conhecer mais de perto o PSOL. É no dia 30 de julho, às 15h30 na Câmara, a nossa convenção. Dia 30 de julho. 30 de julho. Então você está convidado, ó. Sim, claro, será uma única, mas você viu que as ideias dela são boas. Sim. Viu? Então, o PSOL ele é um partido socialista, né, que preza pela liberdade, e nós, né, acreditamos que as ideias socialistas elas são as melhores para serem implementadas numa administração pública. Né, e aí a gente vem defendendo, então, uma série de propostas inovadoras, propostas modernas, propostas para o século XXI, para trazer o Brasil para o futuro, para levar Bauru para o futuro. Bauru é uma cidade, ela precisa ser uma cidade cosmopolita, tá? Ela não é uma cidade para dentro, ela é uma cidade para fora, ela tem uma vocação logística que é sensacional, a gente precisa resgatar isso. Né, e levar levar o Brasil e Bauru para o futuro. Né? Gazeta, explica para o telespectador, por que agora o Gazeta tem que ser o prefeito de Bauru? Sempre foi bem votado, bate na trave e não entra. Isso é uma pergunta bem difícil, né? Eu acho que cabe às pessoas responderem depois de conhecer as propostas de cada candidato. A gente vai estar fazendo um grande
número de conversas, de debates, vamos estar abertos às sugestões das pessoas, porque plano de governo não se constrói entre quatro paredes, a gente tem que ouvir as pessoas e a gente vai criar todos os canais de contato com a sociedade bauruense para que a gente possa conhecer as demandas, além daquelas que a gente já discute ao longo dessas últimas 4 candidaturas que eu participei, para que o plano de governo seja um plano de governo compartilhado com a sociedade e para a sociedade. Bauru precisa ter um novo desenvolvimento, precisa melhorar as questões sociais, a questão de saúde, a questão do transporte, a questão da segurança pública e principalmente a questão do emprego, que é uma preocupação hoje dos brasileiros e principalmente dos bauruenses, né? Então, nós estaremos conversando com as pessoas, conectado com as pessoas para receber essa demanda e, se Deus assim permitir, a gente poder apresentar um plano de governo que vá responder aos anseios que a sociedade bauruense espera. Maria, foi um prazer, viu? Eu não conhecia Prazer foi a Maria, meu. O marido dela foi meu aluno no prefeito. Muito inteligente ele. E ele é psicólogo também, não é? Psicólogo, professor, universitário psicólogo também. só pode casar com psicólogos, que senão... Dá um ótimo, né? Imagina, a gente faz análises, altas análises. Depois o senhor vê a fotografia do meu Facebook, que tem lá minha camisetinha do Prevê. O Gazeta logo no foi começo, meu aluno, 1979. Na época eu dava aula ainda. O Gazeta foi um aluno inteligente, já era ambientalista no colegial, né? E continua ambientalista até hoje, né, Gazeta? É isso. Eu agradeço a presença dos dois, viu, Gazeta? Obrigado. Prazer te ver aqui. O pai do Gazeta era antigamente, não sei se ele é ainda, o melhor sanfoneiro de Bauru. As festas juninas do Prevê, ele ia lá com a sanfona. Com a sanfona dele. Ele tá bom? Tá bom, tudo tranquilo, em casa tudo bem. Ele consegue carregar a sanfona ainda? Tudo? Não mais. Não mais. Mas ele toca teclado, toca piano. Toca teclado. Toca também. Você não leva a sanfona para ele? Você você fala na hora, meio bruto, né? Já é mais tá complicado. Com quantos anos, teu pai? 84. Nossa Senhora. Mas tá forte. Que beleza. Então tá bom. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.